Então, que bom vê-lo! Vamos lá ver as atualidades de agosto de 2022. E aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou o professor Alexandre e vamos dar aquela passada nas atualidades do mês de agosto de 2022, dentro das nossas sempre expectativas para os vestibulares e para o Enem. Olha, sabe que agosto foi um mês assim, aconteceu muita coisa, claro, né? Um mês comprido, né? O mês do cachorro louco, né? O mês de agosto, mas visando aí, focando nas provas, nós tivemos assim poucos acontecimentos mais relevantes. Então olha só, eu fiz uma divisão aqui entre Brasil e mundo. Para o Brasil, eu separei 4 coisas. A primeira foi o início do Censo Demográfico 2022. Importante levantamento, né, o recenseamento feito pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE mesmo, aí, com seus problemas de financiamento, corte de recursos e tal, faz um trabalho brilhante. Inclusive, né, se você não foi ainda questionado pelo IBGE, quando acontecer isso, receba o recenseador bem. Se você responder pela internet, responda, né, os questionamentos lá com lisura, com clareza, né, porque desse levantamento nós teremos dados importantíssimos para políticas públicas, para a questão de saneamento, educação, saúde, enfim, né? O censo não é apenas para sabermos quantos somos, mas quem somos, onde estamos, né? Então o censo vai avaliar a questão da dinâmica das migrações dentro do Brasil, o crescimento da população, enfim, é importante, né? E que você responda bem. E o IBGE, repito, faz um trabalho aí que é brilhante. Então, ó, dá uma procuradinha nisso aí, o recenseamento, o Censo Demográfico 2022. Outra coisa é que a Faculdade de Direito da USP lançou aquela Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático e de Direito. É uma espécie de reedição de um documento lá dos anos 1970, 1977, contra o risco à nossa democracia. Na época, né, vivíamos o estado de exceção, a ditadura, e agora existem setores aí, né, desejando, né, um golpe de Estado, uma ruptura, né, com o Estado de Direito e a democracia. Então, um grupo de intelectuais, de artistas, enfim, reeditou e atualizou esse documento, né? Isso foi extremamente relevante, milhares de pessoas assinaram com critérios, com seriedade. Então, esse documento foi muito falado, né, bastante polêmico em alguns setores. Dá uma olhadinha nisso também, né? A Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, em defesa da democracia. O quarto ponto, gente, eu não sei até que ponto um vestibular vai explorar isso, né? Mas trouxemos ao Brasil o coração de Dom Pedro I. Isso parece uma coisa meio assim, meio mórbida, né? Mas até vou usar uma palavra que talvez não seja mais adequada, mas é até bonito isso, né? Porque quando Dom Pedro I faleceu, ele havia pedido, né, claro, em vida, que ele faleceu em 1834, que o seu coração fosse levado para a cidade do Porto, que a ele era uma cidade muito querida, e o seu corpo, né, foi enterrado em Lisboa. O corpo de Dom Pedro I, em 1972, ele foi trazido para o Brasil e aqui permaneceu. E agora, com os 200 anos, né, da nossa independência, o coração dele veio fazer uma visita. Tem uma exposição aqui em Brasília, então o coração dele foi trazido, ficará alguns dias e depois retornará à cidade do Porto, até para manter o pedido aí do finado Dom Pedro I. Mas isso é curioso, né? Mas, enfim, vamos ver se algum vestibular, né, aprecia isso. E também nós tivemos os 10 anos da Lei das Cotas, né, que instituiu parcela das vagas nos institutos federais de educação e também nas universidades. Hoje alguns serviços públicos também têm reserva de vagas para a população negra, indígena e baixa renda. Muitos querem agora, nesses 10 anos, fazer a revisão disso, quem sabe extingui-las, né? Mas, de modo geral, a reserva de cotas ela tem se mostrado frutífera, né? Tentando corrigir essas disparidades de acesso aos cursos
de graduação para a população negra, de baixa renda, indígena e tal. Você acha também facilmente aí na internet comentários sobre isso, procure um lugar sério, leia, olha que você pode dar uma boa redação, certo? Você pode dar uma boa redação, dá uma olhadinha nisso, os 10 anos da Lei das Cotas, certo? Então, ó, o início do censo, a carta lá da Faculdade de Direito em Defesa da Democracia, a visita do coração de Dom Pedro I e os 10 anos da Lei das Cotas. Eu chamo isso, então, os pontos aí relevantes para o Brasil. E quanto ao mundo, bom, continua a guerra lá na Ucrânia, não tivemos nenhuma mudança significativa, né? Continua lá o imbróglio, as dificuldades da Europa obter da Rússia o abastecimento devido de gás natural, não tivemos avanço nesse tipo de situação. Daí, 3 coisas aqui, né? No Paquistão, as monções, né, de verão causaram alagamentos, deslizamento de terras, levando à morte 119 pessoas. Essa é a notícia, lamentável isso, não é uma novidade, mas veja, nós tivemos aí há alguns dias um terremoto no Afeganistão, que também gerou uma série de dificuldades em função das chuvas que lá acontecem no verão, o regime das monções. No verão, né, os ventos predominantes sopram para o continente, chuva. No inverno, sopram para o oceano, estiagem. Dá uma conferida nesse regime das monções. Estas notícias, muito bem, que podem motivar uma questão sobre esse importante regime de ventos ali no sul e sudeste da Ásia, que inclusive é conhecido como Ásia das Monções. Outra coisa é a crise entre Estados Unidos e Taiwan. Houve uma visita de uma representante dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, e aí o que acontece, né? Taiwan é considerado um pedaço da China, considerado uma província rebelde. Para Taiwan foram aqueles que, quando foi feita a Revolução Comunista Chinesa, não se associaram ao Mao Tse-tung, né, e se associaram a Chiang Kai-shek, e lá ficaram. Taiwan, para muitos, né, goza de status de país independente, o que não é. Tem um governo autônomo, tem economia, tem aquela coisa toda, mas a China não reconhece como um país independente, é um seu território e tem aquela particularidade ali. Taiwan, que recebeu grandes investimentos do Japão, também dos Estados Unidos, durante muito tempo foi um dos tigres, né, asiáticos, e hoje conta com o apoio dos Estados Unidos. Aí essa secretária foi lá fazer uma visita e a coisa fedeu, né? A Taiwan também tem tropas sob seu comando, e daí o que acontece? A China fez algumas demonstrações de força sobrevoando a ilha, demonstrações militares no mar, agora, alguns dias aí, Taiwan derrubou um drone lá que estava fazendo imagens, então a coisa ficou tensa. É difícil avaliar se isso pode ir adiante, né? Muitos dizem que a China pode tomar uma medida em relação a Taiwan como a Rússia tomou em relação à Ucrânia. É pouco provável, né? Porque, embora tenha essa rivalidade, o governo chinês não gosta desse tipo de visitas, né? Mas a coisa deve ficar no campo diplomático e tal, porque uma guerra ali só prejudicaria, claro, a economia da China. Taiwan é um provedor até de microchips para a própria China, né? Então não se espera que a coisa degringole para uma guerra, mas é uma tensão, dá uma conferida nisso, a tensão entre Taiwan e a China. E aí tem um ponto que esse realmente, eu acho que você vai concordar comigo, que os vestibulares devem lembrar. Faleceu no dia 30 de agosto Mikhail Gorbachev. O Gorbachev foi Prêmio Nobel da Paz, mas ele foi o líder da transição, né, da antiga União Soviética até o colapso e tal. Inclusive eu estava dando uma revisitadinha nesse livro aqui, né, o Perestroika, né, o livro onde ele estruturou as políticas da Glasnost e a Perestroika, que não visavam o fim da União Soviética, né, visavam reformas que aí não deram certo, como todos sabemos, e a União Soviética teve o seu fim em 1991. Mas o Gorbachev, um grande líder, né, participou do programa de desarmamento nuclear. Claro que a atual Rússia ainda tem, né, ogivas e tal, mas com o final da União Soviética houve uma concentração na Rússia, houve o desmantelamento de parte, né, desses armamentos, então isso foi bastante significativo. Então sugiro que você dê uma conferida, né, na história, né, aí do Mikhail Gorbachev, né? Vale a pena você dar uma olhada, porque é uma figura, né, a biografia dele
bastante significativa, os vestibulares podem lembrar disso sim. Então, ó, no mundo, as monções do Paquistão, né, a crise entre Estados Unidos e Taiwan e a morte do Mikhail Gorbachev, certo? Então é isso aí, aproveite, estude, fique bem e até a próxima.